E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero falar sobre, a incredulidade. De onde vem, Por que as pessoas dizem que não crê, em Deus, Diz que Deus não existe. Tá aí, os ateus, dispostos, a provar que Deus não existe, Então, vamos falar um pouco nesse vídeo sobre este assunto, sobre a incredulidade, Vamos trazer um texto que está no Evangelho de São João, no Evangelho de São João, no capítulo 20. Eu vou ler aqui alguns versículos. Eu vou ler o primeiro versículo 25. Vamos ler o primeiro versículo, vai ser o 25, de João 20. Aqui diz assim: os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé está dizendo: se não ver, se não tocar, ele não acredita. Vamos gravar essa frase de Tomé, Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. Então, Tomé diz que se ele não vê, ele não acredita. Precisa ver, precisa tocar para acreditar. Vamos fazer aqui esse estudo juntos. É o seguinte: aquilo que a gente não vê, que a gente não entende, a gente pode afirmar que não existe? Então, uma coisa para existir, é preciso eu ver, é preciso eu tocar. Você pensa assim também que, olha, uma coisa para existir, eu preciso ver, eu preciso compreender. Eu preciso compreender. Então, se a gente partir do princípio que eu preciso ver, que eu preciso tocar, eu preciso compreender, aí, como diz, a gente não vai muito longe. A gente não precisa ver e compreender tudo, Então fica aí no vídeo, até o final, pra gente meditar sobre isso. Porque tem pessoas dizendo que eu não entendo, eu não vejo. Sim, quer dizer que, uma coisa, se eu não ver, se eu não entender, não existe para mim. Será, se essa frase funciona mesmo? Quer dizer que se eu não ver, se eu não entender, se eu não compreender, então não existe. Aí a gente pode levar em consideração, a seguinte maneira. Você sabe, você sabe o que é, a eletricidade? Você sabe o que é a matéria? Você sabe o que é a vida? Você sabe o que é a morte? São essas perguntas que a gente tem que nos fazer. A gente compreende tudo isso, Então é isso que a gente tem que pensar, Quer dizer que todos nós admitem, todos os homens admitem que existe a vida e que existe a morte e que existe, a matéria. Mas a gente compreende isso, A gente compreende isso. Por exemplo, não sabemos o que é a matéria. E aí estão, as massas solares, estelares, com seus volumes e suas velocidades, assombrosas. Não sabemos o que é a vida. Perceberás que ninguém entende o que é viver e ninguém entende o que é morrer. E não, obstante, existe a vida ceifada pela morte. Quer dizer que a vida está aí sendo ceifada pela morte. E quem é que compreende isso? Quer dizer que se fosse existir só aquilo que a gente compreende, se fosse existir só aquilo que a gente compreende, quer dizer que nada, absolutamente nada existiria. Pois não há coisa cuja essência conheçamos. Ou seja, a gente conhece muito pouco, é muito limitado. E não precisa tocar, não precisa ver, não precisa compreender
A gente não precisa compreender para admitir a existência de alguma coisa. Repito, a gente não compreende, né, esses mistérios da vida. A gente não compreende, a ciência não tem uma resposta para isso e nunca vai ter, né? Então, se eu não compreendo, então não existe. Se eu não compreendo, então não existe. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil para uma coisa deixar de existir, por exemplo, né? Então, eu não compreendo a causa do câncer. Eu não compreendo a causa, né, da morte. Eu não compreendo as massas solares. Então, se eu não compreendo, elas deixam de existir. Se eu não compreendo as doenças crônicas, se a medicina está correndo atrás disso aí ainda, não compreende. Então, se não compreende, então não existe. É assim que funciona, né? Quando a gente lê esse texto de Judas, veja, Judas diz que se não tocar, né, se ele não tocar do lado, se ele não ver, se não tocar do lado, ele não acredita. Depois ele vai tocar do lado de Jesus, né, e vai acreditar. E Jesus diz, acreditaste porque viste, mas feliz aqueles que acreditam sem ver. Mas uma coisa a gente tem que observar, Judas tocou em Jesus Cristo, Judas viu, mas ele compreendeu? Então, se alguém diz que é preciso compreender para crer, não, eu preciso compreender. Será se tudo que se passa na nossa vida, no dia a dia, a gente compreende? Mas a gente admite. Né? A gente admite mesmo sem compreender. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do ser, né, criatura que eu e você é. A gente é criatura, a gente não é Deus. Né? Existe uma pessoa, existe um Deus que nos criou. Senão a gente compreenderia tudo. A gente saberia, né, o início, o meio e o fim da história. E a gente não sabe. E a gente não sabe. Entende? Então quer dizer que é muito limitado quando você diz essa frase, né? Se eu não ver, se eu não compreender, então eu não acredito. Então não existe. Então essa frase, ela é muito pequena, né? Ela é muito pequena para a gente se segurar nela, né? Eu preciso compreender. No nosso dia a dia, a gente vai perceber vários acontecimentos, várias coisas que nos acontecem, que a gente não compreende. Por que aquilo aconteceu, né? A gente não compreende como resolver alguma situação. Então a gente vive não compreendendo. Olha essa frase aqui nesse livro que eu estou tirando aqui algumas informações. Olha essa frase que diz aqui, né? Mesquinhos seríamos se apenas existisse aquilo que compreendemos. Nada, absolutamente nada existiria, pois não há coisa cuja essência conheçamos. Ou seja, seria muito mesquinho, né, de nossa parte que só existisse aquilo que a gente compreende. Então, meu amigo, como disse aqui, né, ó, nada absolutamente existiria, pois não há coisa cuja essência conheçamos. Você conhece? Né? Quer dizer que se apegar ao pretexto de dizer porque eu não compreendo, não existe, então não existe nada, porque eu e você não compreende a essência de nada. A gente não compreende a essência de nada. Então nada ia existir. Se fosse assim, eu preciso compreender para poder eu crer. A fé é justamente o contrário disso, né? A gente precisa crer. Quer dizer que a fé vai além disso, não é eu compreender, né? Não é questão que eu vou compreender. Se a gente compreendesse, não seria Deus. A gente estamos falando aqui da existência de Deus, né? Então se a gente compreendesse Deus, não seria Deus, porque a gente não compreende nem a natureza, a gente não compreende nem a matéria, né? Então, como iria compreender Deus? Ah, Deus para mim eu não consigo compreender. Fica tranquilo, ninguém também compreende. Né? Não é só você que não compreende. O mundo inteiro também não compreende. Você vê que a medicina está aí procurando compreender alguma coisa. E está aí a vida e a morte, a matéria,
a eletricidade, né? Tá tudo aí. E a ciência está correndo atrás para descobrir coisas. Repito, né? Seria muito mesquinho de nossa parte dizer assim, né? Se eu não compreendo, se eu não ver, se eu não compreender, se eu não tocar, então não existe. Então, como diz outra frase, né? É o ateísmo, né? É a pior das opções, né? Ser ateu é a pior das opções, porque tudo foi criado para alguma coisa. Tudo foi criado para alguma coisa. Não é verdade? Eu tô aqui dentro de um carro. Esse carro, o homem criou ele para o uso, para um propósito. E alguém me criou para um propósito. Tá aí a natureza, né? Tá aí, né, os frutos da natureza. Isso não foi criado para se perder na natureza, né? Foi criado para um propósito. Ah, mas eu não compreendo. Repito, fica tranquilo. Também ninguém compreende. Ninguém compreende. Mas a gente admite que essas coisas existem. A gente admite a existência de Deus, né? Porque se a gente compreendesse, não seria Deus. Justamente por isso. Porque se eu e você compreendesse a grandeza desse Criador, não seria Deus. Ah, eu compreendo. Não seria Deus. Fica algumas pessoas tentando provar que Deus não existe. Porque essas pessoas não compreendem. Muitas vezes estão carregadas, né, com uma carga afetiva, com uma decepção com a igreja, com a decepção com as pessoas que creem. Mas se fizer um estudo mais aprofundado, vai ver que a nossa civilização, né, esse mundo que a gente conhece, foi salvo justamente pela religião, justamente pela fé. Porque houve um tempo que só quem ficou em pé foi a igreja, né? Houve um tempo que só quem ficou em pé foi a igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, a Igreja Católica Apostólica Romana. Houve um tempo na história, é só você se aprofundar mais no assunto, houve um tempo na história que só ficou em pé essa instituição Católica Apostólica Romana. E ela que segurou a onda da época para que os bárbaros, para que a história não fosse completamente outra diferente. Para que a história não fosse, né, outra. Totalmente diferente da que a gente conhece. Então só a igreja segurou. Então, essa civilização que a gente conhece foi salva pela igreja. Agora pessoas, né, com uma carga afetiva muito grande, pessoas decepcionadas, pessoas amarguradas, pessoas querendo fazer justiça com a própria mão, pessoas maldosas, né? Existem muitas pessoas e professores maldosos com a igreja, com a fé. Aí lança sobre essa verdade um vômito do diabo, né? Rasando tudo. Aí encontra um jovem revoltado, aí encontra uma pessoa que foi decepcionada, aí vai encontrando essas pessoas e vão alimentando essas pessoas, dando energia a essas pessoas. Aí elas vão acreditando e vão aumentando aquele número. Então, é por isso que é importante que você que é católico, né, consciente que está ouvindo essa mensagem, né, que está vendo esse vídeo, passe para outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam a verdade da história. Conheçam também a verdade, porque uma coisa eu lhe digo absolutamente, né? Você admite muitas coisas na vida, né? Todas as coisas que você admite na vida, você não conhece a essência das coisas. Você não conhece. Então não precisa você conhecer, não precisa você tocar, né? Não precisa só que você tenha fé, né? Porque a vida é exatamente isso. Não, a gente não compreende. A gente não compreende e nem vai compreender fácil, né? E não compreende. Então aí surge esses revoltados para desviar pessoas da igreja com segundas intenções. Entende, meus irmãos? Então é bom estudar a fé católica, é bom estudar os textos bíblicos e melhor ainda é ser fiel, é ser verdadeiro, é ser, né, honesto, entendeu? A gente precisa ser honesto com a história. A gente precisa ser honesto com a história. Beleza? Pra gente não sair um revoltado. Todos os revoltados, ele tá querendo procurar o que aí? Alguma coisa para jogar em cima, para condenar a igreja, como uma nuvem negra, para que as pessoas não vejam, né, a verdade. Beleza, meus irmãos? Então esse estudo de hoje, se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, né? Comente aí o que você achou, que isso é importante. É muito importante deixar um like também no vídeo, se você gostou, né? Se você gostou, deixa um like aí.
para nos ajudar aqui nessa missão de divulgar a verdade. Aqui não tem nenhum interesse próprio de mentir, né? De mentir. Eu busco fundamentos em pessoas de alto nível na igreja. Busco textos bíblicos, né? E busco naquelas pessoas que têm credibilidade. Né? Eu estou aqui só como ferramenta, né? Só como ferramenta, beleza? Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.